Boa noite, galera. Boa noite. Meu nome é Elson, sou militante aqui da Juventude do PSTU. Primeiro, é importante dizer que a gente está muito feliz em ver a nossa sede cheia, assim, para um espaço como esse, numa noite chuvosa, numa sexta-feira, né? E mais ainda a importância desse espaço, dessa mesa, dessa discussão, na atual conjuntura, assim. A gente está numa data, pós uma data muito especial, foi o 28 de junho, né? O Dia Internacional de Orgulho LGBT. E para nós é muito importante a gente relembrar a importância dessa data e mais ainda trazer de volta o espírito de Stonewall. A gente está aqui com um convidado, o Flávio Bandeira, que é militante do PSTU, da Secretaria Nacional LGBT, e a Luciane também, que todo mundo já conhece praticamente, daqui de Alagoas. E a ideia é dar um espaço para eles intervirem, depois a gente abrir as inscrições. Assim. A Lu vai iniciar e depois a gente abre o espaço para o Flávio e para vocês perguntarem, questionarem, se posicionarem. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. E eu eu queria falar sobre, de fato, a importância desse espaço para nós do PSTU. Para nós é uma tentativa, na verdade, a gente se debruça muito, desde a nacional, enfim, o esforço regional também, de conseguir formular e, de fato, ter um programa para os setores mais oprimidos da classe. E os setores LGBT são parte disso, são parte da classe trabalhadora e é nossa obrigação, uma obrigação revolucionária, acabar com as ideologias que tentam nos desunir. Na nossa avaliação, o Brasil está num momento de uma efervescência de luta política. Nós estamos numa situação, de fato, na nossa avaliação, pré-revolucionária, desde junho, desde as mobilizações de junho, há uma efervescência, uma polarização maior, de debate nos setores da classe trabalhadora. Estamos vivenciando um momento, e aí sim, um momento de fato distinto, que a gente não vê há algum tempo, com um desgaste muito grande do governo do PT. E essa situação pré-revolucionária, ela se agudiza exatamente porque muitos setores, e setores da classe, setores operários, vêm rompendo com esse governo. Não sei se vocês conseguiram ver, acompanhar, mas os dados de abril apontam que 9%, por exemplo, de popularidade do governo Dilma. E isso aponta algumas coisas para nós. A gente vive um momento de fase difícil também na economia política, né? Então, crise econômica, os trabalhadores sentem o que é a inflação, sentem e veem o descaso no Congresso com a grande corrupção, né? Então, os demandos aí da Lava Jato, Petrobras e tudo mais. Os cortes implementados por esse governo, pelo governo Dilma do PT, o ajuste fiscal, né, que retirou cerca de 70 bilhões aí, de todas as políticas, desde a saúde, da educação, em várias áreas, e que afetam prioritariamente os setores da classe, e aí os setores negros, as mulheres e os LGBTs. Paralelamente a isso, também a aprovação de medidas que retiram direitos das classes trabalhadoras, que aí as MPs, 664, 665. Economicamente, nós estamos isso, né? Tudo aponta que a gente vai entrar num momento de recessão aí, na verdade, já viemos entrando num momento de recessão. Em 2015, pretende se aprofundar. Os mais otimistas, economistas, aí apontam que em 2016 comece a subir aí, mas nada concreto. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma situação social, como já falei, também mais difícil. Então, com essa crise, setores da classe estão sendo jogados dos seus atuais trabalhos. Então, uma pesquisa aponta que mais de 600 mil trabalhadores, só de dezembro para março para cá, foram destituídos de seus trabalhos, né? Fora o que a gente vem acompanhando aí, né? As ditas férias coletivas e tudo mais, né? Porque a possibilidade aí do trabalhador voltar é muito mais difícil, não tenha dúvida, né? A empresa, o empresariado, o capitalismo tem todos os seus mecanismos para garantir seus lucros. Tá, mas aí o que tem a ver, então, todo esse cenário que a gente vive no país
com os LGBTs, com as LGBTs, com a situação que vive uma grande parcela da população que, com certeza, gente, não tenho dúvidas, com certeza, com esse panorama que temos, vão ser os mais atingidos e que vão sofrer o reflexo mais duro dessas políticas do governo, dessa falta de política do governo para o setor, diante desse cenário. Então, as faltas de políticas e as retiradas de direitos vão jogar os setores mais oprimidos ainda para um buraco, de fato, cada vez mais fundo, sem saber, de fato, o que fazer para sobreviver. Que a luta, muitas vezes, é por subsistência, né? E a discussão que a gente está falando com os companheiros aqui é com setores da classe trabalhadora, setores que sentem e refletem tudo que vem acontecendo ao nosso lado, né? Ao nosso redor. Porque a gente nem cheguei a falar nisso, né? Mas os aumentos aí da inflação são em todos os campos, né? Na energia, tal, na gasolina, em todos os aspectos. E isso dificulta também a nossa própria subsistência, a nossa própria sobrevivência. E aí a gente tem a maior obrigação de fato, fazer uma discussão profunda diante de todos esses ataques, e aí mais gerais, para reverter essa situação e chamar os setores e apontar para o que de fato muda a realidade, né? O que de fato vai mudar a realidade dos setores mais oprimidos dentro do capitalismo, na nossa concepção. E aí não tem dúvida, acho que o Flávio vai ter a oportunidade de falar isso muito mais a fundo, né? A importância de fato de se organizar e a importância de fato de trazer para nós os setores mais oprimidos para a mudança dessa sociedade. No Brasil, o que a gente tem? Ao mesmo tempo que internacionalmente algumas coisas importantes no campo democrático vêm acontecendo, a gente vive uma realidade muito difícil. Então, por exemplo, o Brasil é o país onde mais se mata LGBTs no mundo. 40% das mortes de travestis e transexuais são no Brasil. A cada um minuto, a cada um dia, né, na verdade, a cada 27 horas, se mata um LGBT no Brasil. Os números de 2005 até 2013, até 2014 agora, segundo os dados do GGB, aumentaram 414% o número de assassinatos. Saiu de 81, isso os que são contabilizados, porque nós sabemos que há uma grande invisibilização do setor, né? Que era de 81, passou para 336 casos. O Nordeste é campeão de mortes por LGBTs, assim. Cerca de 43% dos casos que aconteceram no Brasil foram aqui no Nordeste. Em Alagoas, a gente tem uma oscilação, né? Se a gente for pegar os dados, for fazer um caminho, a gente está no primeiro do ranking aí do Nordeste, aí dá uma oscilação, vai para o terceiro, para o quarto. Agora a gente deu uma diminuída comparada a Pernambuco, que está no ranking aí do Nordeste. De todos esses casos que aconteceram em 2014, só foram identificados, por exemplo, 33% dos casos dos autores dos homicídios, né? E as mortes por LGBTs são, de fato, mortes brutais, assim. A maioria delas são de facadas, podemos dizer assim, de espancamentos, de tiro mesmo, enfim. E rajada, viu, gente? Não estamos falando. Essa é a sociedade que a gente vive, infelizmente. E, ao mesmo tempo, nós temos um governo que, diante de todos esses dados, dessa realidade brutal, se abstém de fazer qualquer discussão séria sobre a temática. Qualquer discussão séria. Porque pintar o Planalto como pintou, agora também pela aprovação nos Estados Unidos, é muito fácil. Dizer, como disse a Dilma na propaganda, lá, quando estava no momento eleitoral, que era a favor da criminalização da homofobia, também é muito fácil. Agora, na prática, a primeira coisa que a Dilma fez no seu governo foi arquivar a PL 122, que criminaliza a homofobia, que dá a possibilidade real de a gente identificar e, de fato, punir de forma adequada, na verdade, fazer a grande discussão em torno do que é a opressão LGBT, foi arquivado. No Brasil, a gente tem que localizar bem. Eu acho que, de fato, há uma reação dos setores conservadores. Diferente do que a gente
localizou um pouco lá fora, tipo, de uma reação democrática pela igreja de aproximação, nós vimos aqui no Brasil talvez uma reação conservadora muito forte. Não é à toa que a discussão sobre o Plano Nacional de Educação do Estado, do município, gerou uma grande comoção nos setores LGBTs, mas uma grande articulação nos setores conservadores para barrar qualquer possibilidade de discutir opressão com os nossos jovens, né? Para, de fato, combater o preconceito. Diante desse panorama, o que nós vamos fazer? O que nós, e aí, setores organizados, como nós organizados com o partido que nós temos, com o programa que nós temos, mas com os demais setores, nós vamos ir à luta e aproximar esses setores e mudar, e tentar, de fato, reverter a situação que está colocada para nós. Obviamente que isso é um debate extremamente transversal, né? Ao mesmo tempo que a gente se organiza para lutar por coisas tão mínimas, né? Porque nós estamos no campo ainda da luta por igualdade jurídica no Brasil. Jurídica, por igualdade, estão nas pautas extremamente democráticas. Mas nós temos que falar a fundo o que representa, de fato, garantir que os setores oprimidos, de fato, tenham liberdade, de fato, sejam iguais perante a sociedade. Como é que a gente chega a isso? Gente, né, para nós, a gente não tem dúvida. A única coisa que vai ter, a única possibilidade real de ter uma libertação da humanidade, a emancipação de todos os setores, é a construção de uma outra sociedade. De fato, não vai se dar pelo capitalismo. Gente, isso daqui não é uma pauta de setor ou podemos dizer assim, de identificação, seja lá, entendeu? De mulheres ou dos LGBTs por si só. É de todos nós, é uma tarefa de todos nós, Porque a gente está falando da classe trabalhadora. E aí, quando morre um LGBT, quando morre uma mulher, quando morre um negro, nós sentimos do mesmo jeito. Então, é tarefa nossa. E a gente sente isso, de fato. Então, é tarefa nossa discutir profundamente todos esses aspectos. E é para isso que a gente está chamando vocês também, para se debruçar, se mergulhar nesse mundo, de fato, trazer para si essa pauta e continuar na luta aí. Porque, de fato, gente, não vou continuar, mas é o projeto da Revolução Socialista e a transformação dessa sociedade. Enfim, jogar para o Flávio. Muito obrigada aí, pessoal, pela atenção. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. É isso aí. Então, eu queria começar trazendo um pouquinho de junho de 2013 para Maceió. E a gente, lá em São Paulo, não sei se aqui era assim, mas lá em São Paulo a gente tinha uma palavra de ordem que era assim, ó. As gay, as bi, as travas, sapatão, tá tudo organizada pra fazer revolução. As gay, as bi, as travas, sapatão, tá tudo organizada pra fazer revolução. É isso aí, moçada. Valeu. Gente, então, vou aqui emprestar um pouquinho, né, da minha voz, do esforço militante que a gente faz no PSTU para discutir esse tema. Queria começar agradecendo muito ao PSTU daqui de Alagoas. Em nome da Secretaria Nacional LGBT do partido, a gente agradece aqui a direção da regional. A gente acha que é um esforço político de a gente vir aqui lançar esse material, fazer o lançamento a reedição desse material que a gente já tinha lançado antes. É todo um esforço político para fazer formação teórica, para dar mais armação teórica para os militantes, para enfrentar a realidade muito bem colocada aqui pela companheira Lu. Então, passado esse agradecimento, eu queria fazer duas considerações iniciais. Primeiro, esse livro, a gente tem muito orgulho de relançar o livro por dois elementos muito fundamentais. O primeiro é que ele faz parte da nossa história, da história do PSTU. Então, a gente está aqui no Brasil há mais de 30 anos. Antes de ser o PSTU, a gente era uma corrente do PT. Então, antes lá, como Convergência Socialista, existia uma fração de homossexuais na Convergência Socialista, e parte das elaborações desse grupo virou esse livro aqui. Então, essa é uma primeira consideração. Fazer esse relançamento é a gente se encontrar com a nossa história. Então, a nossa história, a história de organização de um partido socialista de trabalhadores, tem a ver com chamar as mulheres, os negros, os LGBTs, os setores mais oprimidos da classe. Embora faça 30 anos que esse livro foi escrito, mais de 30 anos, a gente acha que a discussão que ele apresenta é uma discussão muito atual. Embora 3 décadas nos separem da primeira edição desse livro, mas ele nos coloca o desafio de como é que a gente organiza uma LGBT.
Como é que a gente organiza uma lésbica, uma travesti, uma transexual? Como que a gente traz para a luta esse setor que está sendo assassinado todos os dias? Os dados do Grupo Gay da Bahia, que não são dados tabulados, não são dados oficiais, dizem que no Brasil é uma LGBT assassinada todos os dias. E isso é muito subnotificado, porque com o arquivamento do projeto de lei que criminalizaria a LGBTfobia, a gente está cada vez mais distante de ter isso assegurado no nosso país. Acho que para a gente entrar na discussão, companheiros, tem uma discussão que tem relação com a ideologia. E a ideologia é o que faz com que a gente todos os dias, involuntariamente, reproduza o preconceito, reproduza a nossa discriminação. E isso um pouco a Lu tocou. Às vezes, e aí eu acho que tem muita relação com o que a gente caracteriza com o que foi o neoliberalismo, com o que foi a própria onda do que a gente chamou de vendaval oportunista, que varreu as possibilidades das grandes organizações de trabalhadores de uma estratégia revolucionária. Então, a gente se dividiu, o movimento de mulheres se dividiu, o movimento negro se dividiu, o movimento sindicalista se dividiu. Então, entrou numa onda de uma grande fragmentação dos trabalhadores. E mais do que isso, todos os dias, a nossa família, a nossa igreja, o nosso local de trabalho, a gente reproduz ou a gente é invadido de uma onda muito grande de ideologias que nos afastam, que deixam a gente cada vez mais distante. Então, os problemas da companheira aqui, uma companheira negra, não sei se reivindica bissexual ou lésbica, mas muitas vezes o problema dela não é um problema meu. Não é o meu problema meu como um trabalhador gay que sofre a opressão. Então, eu não vejo o problema dela como sendo um problema meu. Então, isso faz parte de um grande jogo ideológico para fazer com que a gente esteja cada vez mais fragmentado. Para que a gente esteja cada vez mais frouxo e cada vez mais fraco. O nosso esforço como um partido político é dizer que está errado. A gente tem que unificar a nossa luta. A gente tem que chamar todo mundo para as trincheiras e discutir os nossos problemas. A gente acha que o PSTU, para ser um partido revolucionário de fato, tem que chamar os negros, tem que chamar os LGBTs, mas tem que dar condição para esses companheiros militarem. As companheiras mulheres têm que ter condição de militar. Muitas vezes uma companheira, a gente ganha uma companheira para o partido, a companheira não vem lá na nossa reunião porque o marido não deixa. Porque o pai não deixa, porque o irmão não deixa. Uma viagem, um congresso, alguma coisa assim, muitas vezes é a opressão que impossibilita o companheiro de fazer uma viagem. A gente tem que levar isso em consideração. Como que a gente rompe com a opressão e de que maneira a nossa estratégia de lutar contra o grande capital, de lutar contra a nossa exploração, pode se unificar na plataforma de luta contra a opressão. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no nosso país. É uma verdadeira situação de barbárie. Então, as LGBTs, quando morrem, gente, antes de morrer, sofrem humilhação, sofrem achincalhamento. A morte é a expressão mais bárbara da LGBTfobia. Antes do companheiro ou da companheira morrer, de ser assassinado, e as mortes têm requintes de crueldade, muitas vezes a travesti tem o órgão genital arrancado, tem a prótese de silicone arrancada, tem a face desfigurada, é uma tentativa de fazer com que a gente varra da face da terra. As mortes têm requinte de crueldade porque tem ali o requinte da ideologia de quem assassina a nós LGBTs. Gente, estão matando a classe trabalhadora. Estão matando os principais envolvidos numa estratégia de mudar radicalmente a sociedade que a gente tem aí. Então, esse é o nosso esforço, de fazer com que essa compreensão esteja cada vez mais próxima da gente. O dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Esse Dia Internacional do Orgulho LGBT começou nos Estados Unidos. Então, havia já uma organização de homossexuais nos Estados Unidos muito forte, na década de 50, na década de 60, e um bar chamado Stonewall, né, abriu 4 anos antes de 69, 65, e a polícia fazia batida nesse bar. Então, a polícia sempre invadia o bar, extorquia os gays dali, porque a polícia achava que, né, para vocês continuarem se beijando, continuarem aqui, vocês têm que me dar algum dinheiro. Não é nada muito diferente de alguns locais aqui no Brasil. A polícia ainda... Se vocês conversarem com uma travesti ou uma transexual que está em situação de prostituição, ela vai dizer o que é a polícia. O que significa a polícia? Que a polícia muitas vezes é encoberta e muitas vezes é a primeira a ser transfóbica, é a primeira a ser homofóbica com quem vai pedir ajuda ali.
Então, a rebelião de Stonewall virou a polícia. Então, viraram carros de polícia, foram para cima da polícia, enxotaram a polícia para fora. Então, na cidade de Nova York, uma grande solidariedade, não só de homossexuais, mas quem não era homossexual, se somou para fazer um grande estardalhaço. Então, foi uma rebelião de 4 dias. Essa rebelião causou todo um frisson. Então, que galera é essa? De onde vem essa força? De onde vem esse vendaval gay? E, na época, é importante a gente marcar, o Feliciano não é uma novidade na história. O Bolsonaro, o Eduardo Cunha não são novidades na história. Personagens típicos como esse, carregados de uma onda muito conservadora, eles já existiam. Inclusive, nos Estados Unidos, quando teve essa rebelião, os representantes do parlamento mais reacionários e mais conservadores, eles também existiam. É tarefa nossa do dia lutar contra esses setores. Um ano depois, de 69, em 70, teve aí uma comemoração do aniversário de Stonewall. Então, em junho de 70, fizeram a primeira parada do orgulho gay em Nova York. E aí esse movimento ganhou o mundo inteiro. O casamento civil nos Estados Unidos saiu na semana passada. A rebelião de Stonewall aconteceu em 1969. Ou seja, o maior movimento LGBT na história do mundo demorou 40 anos para ter uma conquista democrática no marco do capitalismo. Então, assim, tudo que a gente consegue, tudo que a gente tem de vitória, é com muita luta. São muitas e muitas lutas que tem que acontecer para arrancar uma vitória democrática do capitalismo. E a gente, eu acho que não pode se enganar. O capitalismo dos Estados Unidos é o imperialismo que controla o mundo inteiro. Então, assim, por mais que hoje tenha aí uma vitória que a gente comemora, mas os Estados Unidos ainda é a pior nação do mundo. É quem invade o Haiti, é quem ocupa o Iraque, é quem dizima o povo pobre, negro e trabalhador do mundo inteiro. Então, nenhuma confiança nos Estados Unidos, nenhuma confiança nessas aberturas democráticas que aí estão. A gente quer que esse livro seja um esforço não só dos nossos militantes. Sabe, a gente quer apresentar para toda uma nova geração de ativistas o nosso material, o que a gente tem para oferecer, e a gente acha que é muito débil. Para a gente não é uma coisa da moda, então a gente não está lançando esse material porque a gente acha que o próximo ascenso vai ter setores oprimidos da classe se levantando e se organizando. Isso para a gente é uma questão de princípio. A gente acha que todo revolucionário tem que levantar as bandeiras contra a opressão, contra as mazelas que destroem a nossa classe. A gente acha sim que tem uma reação. Não é à toa a Igreja Católica lançar um posicionamento defendendo os homossexuais. Não é à toa o Obama fazer uma encenação para o parlamentar, dizendo: o Obama está aqui dizendo, ok, que bom que agora os gays podem casar nos Estados Unidos. Então, há uma reação de uma disputa. Há uma disputa da consciência, da nossa consciência, em diversos lugares do mundo. Não é a mesma coisa em todos os lugares. A gente quer que os militantes se apropriem dessas elaborações, porque há um fosso. E o que a gente disse, a experiência do PT, o PT criou a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara, como a Lu colocou aqui. Essa comissão era uma experiência do PT, que por muitos anos militou pelos direitos humanos. Isso a gente não pode negar. Então, o PT militou contra o racismo, militou contra o machismo, militou contra a LGBTfobia, mas fez isso tudo de forma fragmentada, dividiu o movimento. Então, as mulheres, o movimento de mulheres, muito do movimento de mulheres que é dirigido pelo PT, por exemplo, não permite que mulheres transexuais estejam ali, porque eles não consideram mulheres. Então, há uma fragmentação da classe e a gente está disposto a fazer a discussão. Está disposto a fazer a discussão, inclusive, para ganhar os companheiros, para dar um passo à frente na compreensão e na concepção de movimento que tem. A gente acha que o lugar dos setores oprimidos é organizados. É recuperar a rebelião de Stonewall. Olha o que fizeram com as paradas do orgulho gay, gente. A parada do orgulho gay, a parada do orgulho LGBT, ela tinha que acontecer no dia 28 de junho. É o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Tem o 8 de março. Não é o Dia Internacional da Luta das Mulheres? Por mais que o capitalismo diga que o 8 de março é o dia da mulher, que tem que receber flores, etc. Aquele blá 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 todo. O dia 28 de junho foi extirpado de todos os calendários de luta. Era para ter paradas do orgulho LGBT no mundo inteiro. É o Dia Internacional da Luta. Não é. Aqui no Brasil, a parada LGBT ela acontece nos dias que convém o calendário municipal.
Em São Paulo, por exemplo, a parada acontece sempre no feriado de Corpus Christi. Então, é um feriado, envolve todo o desenvolvimento do capitalismo da cidade, é um evento que só perde para a Fórmula 1, então gera lucro. Então, o que aconteceu? A luta LGBT, ela virou lucro. Então, não só a luta LGBT, várias outras lutas, elas viraram lucro. Então, a saída, né, para esse caos que estava colocado, para a gente é fazer organização política. O sistema capitalista nos divide. Esse é o sentido dessa atividade aqui. O sistema capitalista está todos os dias dizendo para a gente se dividir dos companheiros negros, se dividir dos companheiros indígenas, se dividir dos companheiros sem terra, dos sem teto. Eu tenho casa, por que eu vou lutar sem teto? Então, aqui é um exercício de tentar discutir e dar um cala-boca nos reacionários. O nosso convite, o nosso esforço de fazer essa atividade é para a gente dizer o seguinte: a gente quer que vocês dêem um passo à frente. A gente quer que vocês nos ajudem a trazer mais e mais trabalhadores alagoanos, mais e mais trabalhadores de Maceió para o campo da luta, para o campo da revolução. Não é possível. Não é possível que a maioria dos alagoanos vão continuar votando em Renan Calheiros, vão continuar votando em Collor de Mello, a mesma burguesia que extirpa, que esfola, que desgraça a nossa vida, continue no poder. Para a gente, a luta pela nossa libertação, então a gente quer ser livre, a gente quer amar quem a gente quiser, a gente quer passar batom se a gente quiser, a gente quer ter liberdade para fazer tudo o que a gente quer, mas dentro dessa sociedade, que tem um condomínio de luxo e um mar de favela dentro da mesma cidade, não dá. A gente acha que tem que acabar com esse sistema de exploração. Só acabando com esse sistema de exploração, esse sistema econômico, político e social, é que a gente pode ser realmente livre. Eu queria concluir com outra palavra de ordem, pode ser? Pode. Tem uma que é assim, ó. Eu sou pintosa, sou sapatão, sou travesti, vou fazer revolução.